Deputada Luísa Erundina, por favor. Senhor presidente, eu quero saudar a mesa, agradecer a extraordinária contribuição que os senhores trouxeram aqui. Só lamento a exiguidade do tempo para se fruir, né, da riqueza desse debate, para aprofundá-lo com mais intervenções, com um tempo mais largo do lado de cá. Mas eu queria ousar demarcar ou marcar alguns pontos, alguns deles já abordados no curso dessas falas, mas outros absolutamente ausentes, né, dessas falas da mesa e do plenário. Mas um ponto, a meu ver, que está bem marcado é de que há um vazio legal em relação à questão das comunicações sociais no país. Basta a gente lembrar a idade do Código Brasileiro de Telecomunicação, a idade da Lei Geral das Telecomunicações e a introdução, né, das inovações com o sistema digital, com as novas tecnologias, a convergência e a resposta do Congresso Nacional, ou seja, do Poder Legislativo, a essa exigência para cobrir um vazio legal, são pontuais, são insuficientes e precisa realmente ser enfrentada pelo Congresso de forma mais organizada, mais sistemática e mais estruturada. Tivemos o PL 29, que evidentemente avança em relação à questão da convergência tecnológica. Eu queria também, né, elogiar o Ministério da Justiça, que está submetendo à audiência pública o Marco Civil da Internet. Quer dizer, ele não teve pressa de mandar para o Congresso um projeto de lei, e é salutar que esse projeto de lei seja construído com amplo debate com a sociedade, e isso graças aos meios eletrônicos de comunicação que permite esse diálogo tão ampliado que o Ministério das Comunicações tem feito, e sem dúvida nenhuma vai possibilitar que quando esse projeto vier para casa, já vem banhado com a visão da sociedade civil. O que eu senti ausência nas falas da mesa e do plenário é que precisamos ouvir o que a sociedade civil pensa sobre essas coisas. E não dá para partir do pressuposto de que a sociedade civil não entende, o cidadão comum não tem interesse por isso, não está capaz de manter esse diálogo. Isso não é verdade. E eu lamento que na mesa apenas a ABRA esteve presente a primeira Conferência de Comunicação Social. Pode parecer um evento social, mas não foi. Foi o fruto de um amplo debate com o país inteiro, nos municípios, nos estados, nos grupos sociais de um modo geral, e os senhores empresários, apenas com exceção de ABRA e Telebrasil, entenderam, né, a importância daquele espaço democrático de debate com a sociedade, e, a meu ver, perderam uma grande oportunidade os que lá não foram, os que se retiraram daquele processo, porque era lá o espaço para ouvir o que a sociedade tem a dizer e o que os empresários têm a também dizer, para inclusive entender os conflitos. Olha, se há conflito entre os senhores empresários de um mesmo segmento, de diferentes segmentos de um setor, que é o setor empresarial, imaginem os conflitos de interesses e de visão que existem na sociedade como um todo, e essa realidade precisa ser considerada. Os senhores, nós precisamos ouvir o que a sociedade civil tem a dizer. E aquela conferência produziu 633 propostas, umas de maior qualidade, outras de menor qualidade, mas com certeza uma contribuição valiosa da sociedade civil durante mais de 3 anos, e militantes, e lideranças, e setores que militam há muitos anos nessa área. Então, acho que uma sugestão que nos cabe fazer a nós e aos senhores empresários é que precisamos ouvir a sociedade. A sociedade civil tem o que dizer sobre essas questões. É difícil a gente imaginar que um marco legal dê conta, né, de uma realidade, de um setor extremamente dinâmico, dialético, né, com inovações extraordinárias que se colocam diariamente. É impossível ter um marco legal absolutamente suficiente para dar conta daquilo que vem sendo inovado todo dia, todo mês, todo ano, que é a realidade das comunicações, da tecnologia, da informação e da comunicação no mundo, com impacto, evidentemente, no nosso país.
Porém, nós não podemos, né, judicializar a política, que é o que tem sido feito lamentavelmente, por nós e pelo Supremo Tribunal Federal. É o fato de haver vazios legais, haver, né, omissão, muitas vezes, do Poder Legislativo naquilo que lhe é próprio, que é a competência sua, né, e então o Poder Judiciário se avoca, né, à prerrogativa de legislar e de opinar sobre aquilo que é do Poder Legislativo. Isso fere, né, exatamente o princípio democrático, né, do respeito e autonomia dos poderes, e não podemos entrar nessa lógica. É mais fácil fazer uma representação ao Supremo, ao Poder Judiciário, né, e achar que o Poder Judiciário vai dar solução para esses problemas, e o deputado Alexandre Cardoso registrou isso, né, com muita precisão e muita oportunidade. Nós precisamos politizar esse debate. Não bastam só os aspectos técnicos, formais, por mais brilhantes que eles se apresentem, como foi nas falas daqueles que eu tive o privilégio de ouvir, o que lamentavelmente não tive tempo de estar aqui desde o início, mas certamente os outros trouxeram contribuições importantes. Só para concluir, o tempo já se esgotou, mas fico instigada a continuar esse debate, a dialogar com os senhores, mas não temos tempo para isso. Eu acho que o importante, são dois pontos ainda que eu quero levantar. É a questão, e o deputado Eduardo Gomes salientou, onde estão os mecanismos, ele falava de instâncias, onde estão os mecanismos de fiscalização e de controle? E aí os senhores empresários têm urticária, sempre que se fala em mecanismos de controle público, de fiscalização social, de participação da cidadania, num serviço que é, né, absolutamente de interesse público. E aí a gente tem que pontuar, né, o respeito incondicional, a meu ver, de 3 princípios fundamentais, que passam a largo dessas discussões pontuais, formais, legais, que estão sendo objeto nesse debate aqui, que é a democratização dos meios de comunicação. Temos que nos insurgir e surgir, né, vigorosamente contra o monopólio, contra o oligopólio, contra a concentração desses meios, seja onde essa concentração estiver se dando. Um outro princípio é o acesso universal à informação como um direito humano fundamental. Isso é um princípio inalienável, inegociável. Eu não ouvi nenhuma das falas que foram feitas aqui. E o interesse público. E o interesse público é dinâmico. Aquilo que, eventualmente, o interesse público, há 47 anos atrás, que é a idade do Código Brasileiro, ou mesmo da Lei Geral das Telecomunicações, que é de 97, esse interesse público, evidentemente, vem se modificando e vem se atualizando e vem demandando outras respostas no curso dessas décadas que estão aí. Então, se a gente respeita esses 3 princípios, se a gente dialoga e a gente aceita, admite, né, o diálogo com a sociedade civil, que é o detentor desse bem. Não são as instituições políticas, não são só as instituições empresariais, que também fazem parte da sociedade civil, mas o cidadão comum, o trabalhador, a trabalhadora, aqueles que militam nessa área ou em outras áreas, precisam ser considerados e chamados ao diálogo, e os senhores e nós precisamos ouvir essa sociedade, sem o que nós estaremos mancos na redefinição, na atualização ou no enfrentamento dessa tarefa premente que se coloca sobretudo para o Poder Legislativo, que é um novo marco legal para esse setor, e é um enorme desafio que precisamos nos preparar para respondê-lo no mais tardar no início, começar a fazer isso no início da próxima legislatura. Então, atentemos para as propostas que saíram da primeira conferência de comunicação e atentemos para que a sociedade civil tenha o que dizer, o cidadão comum entende das coisas, é capaz de aprender e é capaz de dialogar até mesmo com os especialistas mais especializados, digamos assim, em debates dessa natureza. Era isso, mas agradeço a extraordinária contribuição que os senhores trouxeram aqui. Obrigado, deputado Erundina. Presidente, só me tira uma dúvida. O senhor vai fazer essa